Olá, meus queridos e nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de aprendizado, conhecimento, sabedoria dentro do mundo espiritual, onde nós falaremos sobre o Spook Responde, respondendo aos scribes. Separei algumas perguntas para o pessoal e vamos responder a pelo menos a boa parte delas, não é mesmo? Tem perguntas que são redundantes, tem perguntas que nós já falamos, já batemos na tecla, já insistimos, mas a galera que tá chegando agora vem e... Opa, peraí, de novo, o que é obsessor? O que é claro e evidente? O que é não sei o que? Por favor, explorem mais ao canal. Tem muito vídeo legal, muita playlist interessante para que vocês possam aprender cada vez mais sobre o mundo espiritual, a espiritualidade, sobre o que realmente nos afeta. Está tudo postado no canal. Meu chazinho, tio Spook, seu chazinho aqui. A garrafa deu um estalinho, né? Porque está muito quente. Hoje está muito quente aqui em São Paulo. E eu estou gravando na parte da tarde, umas 4 horas da tarde. Então, se tiver alguns barulhinhos, por favor, relevem. Porque é o horário que eu consegui para poder gravar esses vídeos. Vamos às perguntas. Sara Letícia. Tio Spook, por que você só usa camiseta preta sem desenho? Essa aqui é azul. Sabe, eu vou contar pra vocês. Uma vez eu fui na casa de um produtor de cinema. Eu fui lá fazer o processo da retirada de energias ruins sobre a casa dele e eu comentei sobre o canal no YouTube. E ele falou, cara, assim, tenta, sempre quando você usar uma roupa, utilize sem marcas, ok? De preferência sem desenhos, porque isso chama a atenção das pessoas, distrai as pessoas e você acaba também fazendo propaganda sem ganhar nada. Então, assim, eu raramente uso camisetas que tem um logotipo, alguma coisa desse tipo, exatamente por esses critérios. Eu acho que distrai vocês vão ficar olhando a marca da camiseta. Não estou ganhando nada para fazer propaganda dessas roupas, tá? A gente também tem que pensar na questão de publicidade e propaganda do canal. Então, assim, quem quer anunciar aqui, entre em contato e fala, ó, tio Spook, você gosta da minha marca? Gosto da sua marca, acho que vale a pena anunciar. Tem marcas que eu não faço propaganda, tá? Eu acho que, por exemplo, um jogador de airsoft que eu gosto, o Noversky, que é lá da Áustria, eu gosto do cara, jogo muito parecido com ele, tenho um monte de coisa dele, e assim, uma vez eu fiz um vídeo com a camiseta dele porque eu acho que merece, o cara faz um trabalho espetacular, gosto do cara, consumo os produtos do cara, nada mais justo. Então, assim, temos que evitar certas coisas. Então, eu gosto muito das camisetas pretas porque destoa bastante aqui, né? Então, se eu coloco uma camisa branca, por exemplo, chama, né? Oh, meu Deus, o tio Spook tá pelado, sem camiseta. Porque eu sou bem branquinho, mas quando eu uso uma camiseta mais escura, ela realmente destoa. Então, acho que fica legal utilizar. A camiseta branca vai harmonizar demais com a minha pele e vai causar um efeito que... Oh, tem muita luz aí, tio Spook. Só por isso. Renan Carrilho. Olá, tio Spook. Quero te perguntar algumas coisas a respeito do canal. Uma vez você disse que estava dormindo e veio uma figura negra em forma de senhora idosa e disse que sabia o que você estava escrevendo e iria permitir, pois contaria a verdade. Quando que saberemos sobre esse tema? Vai ter livro, algo do gênero? Pergunta 2. Por que você não aborda as criaturas dos outros planos? Que plano? Que realmente são o mal. Entendo que seu público tenha crianças e o assunto seja delicado, mas há muita curiosidade perante. A curiosidade matou o gato. Como eu conheço o budismo tibetano? Não que eu queira ser um tio Spook da vida, mas sinto que os conceitos budistas trazem uma paz, uma tranquilidade que eu busco na minha vida. Como você é PhD no tibetano e essa relação de te ver quase toda semana na minha casa passa uma confiança, logo me faz querer aprender mais. Abraço para todos vocês. Vamos lá, são várias perguntas aqui. Essa questão da senhora foi o seguinte, eu estava num apartamento, eu morava sozinho naquela época, e eu praticava, nossa, incansavelmente, diversas técnicas. E, obviamente,
quando você começa a entrar nesse mundo das diversas técnicas, práticas, seja de yoga, seja de mantra, seja de práticas dos exercícios daquilo que a gente chama de virtudes, você acaba abrindo certas portas do mundo espiritual. E eu testava demais as questões espirituais e me defendendo claramente por meio dessas técnicas, me protegendo, mas eu incansavelmente ficava ali toda hora provocando e meditando, provocando e meditando. Um dia, era, sei lá, 1h da manhã de domingo, eu terminei as minhas orações, minhas práticas e tudo mais e fui deitar. Na hora que eu fui deitar, passaram-se uma meia hora, 40 minutos, eu tomei um tranco, fiquei preso na cama. Meu corpo entrou em um torpor meio que pesado. E eu não conseguia reagir, eu não sabia o que era. E eu só conseguia olhar para a porta. E a porta de entrada do meu quarto, ela estava aberta e uma penumbra horrorosa na sala. E aí eu vejo, começando a entrar no quarto, uma figura de uma senhora de idade. Nunca tinha visto essa senhora, não sabia quem era, né? E aí ela foi entrando, olhou para minha cara, abriu o olho assim, um olho preto, enorme, e disse: "Nós sabemos que você vai escrever um livro. Nós aceitamos que você mencione sobre nós em seu livro, mas fale sempre a verdade." E saiu. E o pior é que ela se aproximou assim, ó, né? Não precisava chegar tão perto. Deu, sei lá, uns 5, 10 minutos, meu corpo se soltou, eu relaxei a musculatura, mas aquela imagem realmente aconteceu, isso realmente aconteceu de verdade. Eu estava escrevendo um livro, já tenho 80 páginas escritas, e são livros que vão desmistificar o mundo espiritual. Como vocês veem no canal, o canal é uma ponta de um iceberg de coisas muito maiores, só que eu não posso publicar certas coisas, primeiro porque são ensinamentos que eu paguei para ter acesso. Então, tem que ter uma reciprocidade, ou seja, uma troca. Eu paguei para ter esse ensinamento, eu não vou ensinar de graça. Então, vai ter que ter uma troca. Então, se eu for publicar isso em certos livros, as pessoas vão ter que consumir esses livros e pagar de uma maneira por esse conhecimento. Então, eu só parei um pouco de escrever esses livros porque eu tenho um dia muito corrido, meu dia não é fácil, tem que prestar atenção em muitas coisas, o corre-corre, mas isso realmente aconteceu. E por isso que a gente tem essa transparência com o canal. As pessoas me perguntam coisas e eu falo de verdade, eu não faço rodeios, eu falo na lata, olha, é assim, assim, assim. Porque a bagagem que eu carrego, ela traz a responsabilidade de ser claro às pessoas. Claro no sentido de, cara, o que você está procurando não é legal, o caminho que você está indo não é legal, né? Nesse sentido. Esse ensinamento tem esses erros. Mesmo se você quiser ir atrás, saiba que existem problemas dentro disso. Então a ideia da gente fazer esse bate-papo aqui toda segunda-feira é exatamente para essa ideia. Sobre criaturas dos outros planos, não é criatura dos outros planos, não existe outros planos. Todos esses seres estão aqui conosco. Não sei de onde vocês tiram que existem outros planos, tá? Eu sempre falei que o mundo espiritual anda junto com o mundo material. Então todos os seres que nós nos defrontamos todos os dias estão aqui conosco. A questão é, antigamente eu dava mais abertura sobre que tipo de seres e quais as características, só que muitas crianças do meu canal começaram a ficar com medo. Muitas crianças começaram a imaginar esses seres dentro das suas próprias casas. Então eu, por uma responsabilidade, Renan, não vou mais falar sobre isso. Se você tem curiosidade, eu sinto muito pela sua curiosidade, porque eu não vou correr riscos de ter crianças atraindo tais seres e depois um pai processando, enfiando um processo na minha orelha, dizendo que eu estou induzindo pessoas a acreditar em certas coisas ou provocando certas manifestações nas casas das pessoas. Eu não vou correr riscos por uma idiotice. Então, assim, eu sinto muito, não vou mais abrir as características de certos seres ou que tipo de ser nós estamos falando. Tudo vai ser tratado como realmente obsessores, criaturas que estão ao nosso lado e que nos fazem mal, de qualquer natureza, tá? Sobre a relação do budismo tibetano, eu não sou um PhD no budismo tibetano, eu realmente me encontrei dentro das diversas técnicas, dos diversos conhecimentos, crenças, religiões e tudo mais. O budismo tibetano,
ele não é um budismo fácil. Ele não é um budismo que todo mundo pode comprar na livraria como um livro de autoajuda. Quando você entra num monastério e você se depara com um lama ou um monge, você percebe que a coisa é muito mais complicada. Os ensinamentos, eles são por meio de meritocracia, então você tem que merecer esses ensinamentos, tá? O esforço que você tem de sempre estar lá, conviver, ir sempre falar com o lama, sempre realmente buscar conhecer, estudar, aprender, comprar livros, buscar a informação correta, depois tirar as dúvidas com o lama, fazer as práticas em casa. As práticas, elas não são fáceis, as práticas, elas são doídas, doídas mesmo, tá? Eu tô com marcas nas mãos pelas prostrações que a gente acaba fazendo, tá? Ó, machucados e tudo mais, porque são prostrações que a gente tem que fazer por meritocracia. Tudo isso é um fator muito importante de crescimento espiritual, não só por parte de conhecimento, mas também por parte de você respeitar. Quando você faz uma prostração no chão e você faz o ato de louvar Buda, ele é um ato de entrega que você está tendo, é um ato de abertura, você se prostrar, de liberar o seu ego, de se entregar realmente a algo. Então assim, o budismo ele tem entraves, esses entraves eles devem ser superados pela sua força de vontade, pelo seu aprendizado, a necessidade de você crescer dentro de um ensinamento que é raríssimo. Principalmente quando a gente está no Brasil. O Brasil ele tem muito preconceito religioso, nós vivemos constantemente numa terra de preconceitos. Então quando a gente fala de budismo, quando a gente fala desses ensinamentos, as pessoas têm que entender que nós estamos recebendo uma graça de pessoas que foram realmente, tiveram o apreço de serem iluminadas, de receber um caminho muito bom e muito nobre para a evolução espiritual. Então, o budismo tibetano, ele é raro, ele é muito difícil de ser encontrado, são poucas unidades que você tem, geralmente São Paulo e Curitiba, né? Lá no sul você tem, acho que é na cidade de Três Coroas. Você tem que ir lá e bater na porta, cara. Você quer conhecer o budismo tibetano? O que eu falo para você é, vá e bata na porta. Vá até o templo tibetano, lá no sul ou em São Paulo, é só escrever, né, templos tibetanos, e você vai ter os lugares certinhos e vai conhecer. Vai perguntar, vai entender, vai passar um dia lá para ver se realmente é a tua vibe, se é realmente o que você quer. Não tem como, é a vivência que vai determinar se você realmente quer aquilo para você. Porque existem sacrifícios e você vai ter que fazer. Se você entrar no game, você vai ter que seguir até o fim. Se você desistir, vai tomar puxão de orelha do Buda. Vamos lá, para mais uma. Vic Strapesson. Olá, seu Spook, meu nome é Vitória e sou uma inscrita do canal. Amo seus vlogs e acho muito educativos. Tenho aprendido muitas coisas com o Senhor. Eu admiro muito os seus dons, não tenho dom, e todo o seu estudo. Gostaria de saber se você dá aulas e gostaria de aprender mais com você. Vic, Vitória, Vic. Dons, eu acho que a palavra dom é uma palavra muito forte. Eu não tenho dons, eu tenho habilidades adquiridas por meritocracia. Eu tenho habilidades que foram desenvolvidas por meio de meditações, por meio de técnicas de respiração, por meio de insistência, por meio de aprendizado em livros, por meio realmente de uma vivência constante da espiritualidade. Então assim, quando a gente fala dons, de novo, dom é uma palavra que está muito atrelada, infelizmente, à igreja e a tudo que não é o que a igreja permite. Então vamos lá. Beatificamos uma pessoa. Por quê? Porque ele tinha dons de cura. Aí a igreja vai lá e realmente faz, dizendo, realmente era um dom, ele era um cara que colocava milagres, fazia seus milagres. Enquanto no Oriente, isso não é um dom, isso é uma habilidade intrínseca de cada ser humano que tem a possibilidade de desenvolver, sim. A única questão é em que vida que você vai desenvolver essa habilidade. Então, dons é muito complicado, porque, de novo, dons está relacionado muito à Igreja Católica, para o Ocidente. Para o Oriente, não é um dom
É uma habilidade que as pessoas podem adquirir. A clarividência, a clareaudiência, as percepções sensoriais. Lá tem muitas coisas muito legais que você pode desenvolver ao longo de técnicas que só os caras manjam dos Paranauê. Mas aqui a gente ainda está atrelado a palavras dons. A questão de aulas, eu ainda não mapeei as possibilidades de que tipo de aula que eu vou dar. As aulas provavelmente elas vão ser online dentro da plataforma ou do YouTube, mas para o YouTube pago, tá? Então é uma outra plataforma dentro do YouTube que aí vai ter um valor. Aí eu não sei que valor que vai ser, mas cada módulo vai custar um valor dentro da própria plataforma do YouTube, ou eu vou contratar uma empresa para fazer os cursos de ensino à distância. Então vão ser todos videoaulas com relação à parte educacional. Mas de novo, eu vou ensinar conceitos para vocês, tá? Vou dar uma pontinha de um iceberg para vocês. Tem coisas que eu não posso ensinar e não vou ensinar, ok? Mas ainda está sendo desenhado tudo isso. De novo, o tempo para mim é raríssimo. Vamos lá. Carlos Tadeu. Olá, tio Spook. Nas minhas elucubrações sobre a interferência ou não na vida de uma ou mais pessoas, fico sempre ao impasse e gostaria da sua opinião. Imagine que uma pessoa se tornou milionária e porra, ricão, hein? Seja por trabalho próprio ou numa jogada da sorte. E se essa pessoa resolvesse ajudar muitas outras que poderiam estar aí numa situação não muito confortável? Essa seria uma interferência sadia? Cabe a essa pessoa aí os direitos de ajudar e talvez a facilitar a vida de alguém que deveria passar por uma situação um pouco mais complicada e devido a isso até se fortalecer? Ou talvez essa ajuda recebida já estivesse escrita no destino dela. Num ponto de vista kármico, isso seria algo que beneficiaria os dois? Falo isso porque sempre me lembro daquela história sobre a ajuda a borboleta a sair do casulo. Pensamos estar fazendo bem, mas na verdade estamos prejudicando abraços. Carlos Tadeu, vamos lá. Eu acho engraçado, outro dia mesmo eu estava falando com a Dani a respeito disso, né? A gente sempre gosta de brincar com as possibilidades da vida. Dani, se você jogasse na loteria, o que você faria? Eu ajudaria meus pais. Aí, nobre? Claro que é nobre. Mas você joga e nunca ganha. Por que nunca ganha? Não é? Claro, tem os esquemas da loteria, tem loteria que é sacana e tudo mais, tal. Mas tomando como um partido que a chance do cara lá que vai roubar o dinheiro da loteria, você também tem a chance de colocar os mesmos números na cartela que aquela pessoa está colocando, tá bom? Vamos olhar pela ponta contrária? Seria uma excelente atitude você ajudar as pessoas financeiramente, tornando-se um milionário. Mas você está impondo uma condição. Qual é a condição? Deus, se eu ficar milionário, eu vou ajudar muitas pessoas. Você está negociando com Deus, você está arbitrando possibilidades. Isso não é justo. Parece que você impõe condições do se. Se não chover, eu irei sair. Se chover, eu vou ficar em casa. Quando você impõe condições à sua vida, obviamente que as coisas não funcionam. Se você partir do princípio de que, se você começar a dar dinheiro para as pessoas, o universo vai levar a falar, cara, é verdade, aquele cara dá dinheiro, então eu posso dar mais dinheiro para ele, porque ele está doando riqueza. Entendeu? Então, não vá partir do princípio de que, se eu me tornar milionário, eu vou doar dinheiro. Doe dinheiro para você se tornar milionário e continuar fazendo o seu trabalho de doação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do merecimento. Não você, mas as pessoas para as quais você quer doar. Se você fala, vou doar para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha avó, né? E para você, tio Spook. Será que essas pessoas, elas estão aptas a receber esse dinheiro? Será que o karma dessas pessoas realmente é receber esse dinheiro? Esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas não têm a meritocracia ainda, ou não fizeram bom uso do dinheiro em vidas passadas e tem que aprender a lidar com o dinheiro nessas vidas, ou com pouco dinheiro nessas vidas, e você vai afetar o karma delas. Você vai, de novo, dar riqueza àqueles que não sabem usar a riqueza. Você entende? Então, se você está arbitrando com o universo dizendo, se eu ficar rico, eu vou mudar a vida das pessoas.
mas as pessoas não têm que mudar a vida. Elas têm que passar por aquela situação tendo em vista alguma coisa que aconteceu. Caso contrário, todos nós nasceríamos absolutamente ricos, milionários, ninguém iria trabalhar na vida e nós simplesmente viveríamos de sol, curtiríamos a praia e ficaríamos até o dia da nossa morte. Mas não é assim que a vida faz, não é assim que funciona. Todos nós temos que passar por situações que nós geramos, sejam em vidas passadas, por uma relação kármica, ou nesta vida, por atitudes de ação e reação de coisas que nós fazemos. Se nós não lidamos bem com o dinheiro, nós estamos fadados a perder tudo. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer uma limpeza de casas, na casa de um cara, motorista de táxi. Cheguei lá, a mulher me abre a porta, o cara não estava porque o cara não acreditava em nada disso, nada de mundo espiritual. Tá bom, cada um acredita no que quiser. Aí a senhora estava me contando, enfurecida da vida, que ele era um cara muito rico. Ele trabalhava numa emissora de televisão como diretor e ganhava muito dinheiro por mês, mas muito dinheiro por mês. Só que da mesma maneira que ele recebia esse dinheiro, ele gastava com sexo, garotas de programa, e drogas. E um dia ele acabou perdendo tudo, o emprego, abandonaram ele, viram que ele não tinha mais dinheiro, então foram embora, largaram absolutamente o cara na sarjeta. O cara teve que se apegar à primeira coisa que apareceu, que foi um táxi, que ele alugou o carro para poder gerar renda para a família dele. E ela estava me contando exatamente isso. Ela sabia que ele fazia isso, infelizmente ela não tomou atitudes de se separar e a coisa aconteceu. Então, é uma pessoa que poderia ter tido uma responsabilidade maior sobre o dinheiro, poderia ter tido uma responsabilidade maior sobre sua postura na vida, como lidar com o dinheiro, porque as pessoas entram num frenesi, tipo, opa, tô ganhando dinheiro, eu vou gastar muito mais, tô ganhando dinheiro, eu vou gastar muito mais, vou me dar o direito de... E quando vai ver, o universo tira completamente dizendo, cara, eu te dei a chance de você erguer a sua família, de você conduzir a sua vida e você jogou tudo no lixo. Então você vai ficar sem dinheiro. Infelizmente, é assim que funciona. Mas não pensem dessa maneira como se fosse alguém lá de cima que olha e fica te olhando ali como um Big Brother, né? Um Deus Bial da vida. Não pensa dessa maneira. Pensa como energia mesmo. Puramente energia advindo de ação e reação, atitudes, pensamentos, caráter, postura na vida, como vocês conduzem a vida. Pensem num princípio de reação, efeito bumerangue. Tudo aquilo que você faz para você, faz bem para você e faz bem para os outros, vai sempre voltar de uma maneira boa a você. Na hora que você faz de uma maneira ruim as pessoas ou a sua vida, ela é potencializada porque seus pensamentos ficam cada vez mais atraindo e gerando possibilidades ruins para vocês. Partam desse princípio, porque senão todo mundo vai achar que é Deus que está castigando todo mundo. Não acreditem que Deus é que faz isso, mas sim uma reação de causa e efeito do próprio universo, tá bom? É melhor assim. Vamos lá. Leandro Santos. E aí, Rodrigo? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei qual hora você está lendo isso. Estou lendo isso às 4 horas da tarde. Bem, eu acrescentei em minha lista há um bom tempo livros de Rubens Saraceni. Rubens, porém, com alguns vídeos atuais do Senhor, citou que tal autor tem como foco uma ideia mais mística da Umbanda e que seria recomendável ter uma ideia geral básica, entender os princípios da Umbanda antes de ler Rubens. Tem como me recomendar algum livro para entender o básico da Umbanda? Apesar de eu saber alguns princípios pelo seu canal, agradeço. A outra pergunta é bem simples. Como é que se escreve o nome real de Jesus? Estava pesquisando e encontrei um monte de nomes para ele. O que mais se apresentou foi Yoshua ben Marian. Será essa a maneira correta? São essas respostas. Obrigado. E bom susto, família Spook Houses. A vela pode ser, talvez, algum dia, se possível, apagada por um espírito. Nunca. Nunca serão. Vamos lá. Rubens Saraceni realmente ele é considerado como um mago da Umbanda. Por quê? Porque ele trabalha muito esse lado místico. Eu tive alguns livros do Rubens e realmente a doutrina da Umbanda dele é muito complicado você entender. Você tem que entender muito sobre um conceitos de magia
para você poder adentrar em Rubens, porque ele lida com princípios de polaridade, aí ele começa a entrar em princípios das 7 linhas, que na verdade se expandem. Então você tem 14 linhas, 7 positivas, 7 negativas. Dessa você tem o efeito negativo de uma das linhas. Então você tem Oxum, Oxumaré, você tem, sabe, quer dizer, ele lida com a dualidade dos orixás como um efeito positivo e um efeito negativo. E aí, dentro desse princípio, ele começa a fazer os desenhos no chão, dizendo, olha, a partir desta energia você vai gerar um desenho assim, assim. É um pouco complicado entender o processo do Rubens. Você tem que estar muito imerso dentro do conceito de o que é a magia, aplicar sobre o que é Umbanda, e aí você advém realmente do que é a prática do Rubens. Mas o Rubens, ele criou um império da magia da Umbanda. Ele teve um templo em Santo Amaro, que tinha, sei lá, mais de 100, 200 médiuns incorporados atendendo. Ele realmente iniciou muitas pessoas dentro da magia da Umbanda. Ele criou muitos sacerdotes da Umbanda. Mas o umbandista de verdade, tradicional, ele não gosta do Rubens. Eu falo por quê? Porque eu frequentei muitas casas de Umbanda, e muitas casas de Umbanda que eu ia e falava sobre o Rubens, eles falavam, cara, esse não é o caminho da Umbanda. É como se você tivesse uma Umbanda crua e é o Rubens que foi lá e lapidou e pegou aquilo e gerou uma outra vertente da Umbanda. Para você aprender sobre a Umbanda, a melhor coisa é você ir até um lugar, uma casa de Umbanda e perguntar, se informar, porque eles dão umas apostilas. Eu tinha uma apostila sobre Umbanda aqui em casa, eu acho que eu ainda tenho, que explica sobre a ótica daquela casa o que é Umbanda e como originou. Na internet, eu andei pesquisando algumas coisas e assim, existem referências conceituais interessantes, nada que seja tão poluído. A primeira coisa que você tem que entender sobre a Umbanda, e que é o mais importante, é o seguinte, esses orixás brasileiros, eles não são deuses, primeiro ponto. Tá? Na África eles são considerados divindades, aqui não são. Aqui são conhecidos como linhas onde os espíritos que precisam evoluir vão trabalhar. Que espíritos é que vão trabalhar? Muitos espíritos que estão perdidos. Espíritos obsessores que precisam realmente começar a fazer algo para a humanidade, para conseguir desenvolver a percepção, a sua consciência e voltar ao seu resgate para reencarnar novamente. Espíritos de pessoas que faleceram, estão perdidas e precisam atuar. Em linha de preto velho, não existem... Olha, vou falar, a grande maioria não são pretos e nem velhos. Se você é clarividente, você olha e você fala, cara, peraí, é um cara loiro que está trabalhando aqui como preto velho? É. Então, assim, são conceitos muito complicados aos olhos dos umbandistas, que são tradicionais cegos, que não conseguem interpretar isso, mas a maioria tem essa visão mais clara, dizendo, eu entendo o que é Umbanda. De novo, quando você entende e conhece, você não cria preconceitos, você já vai com os conceitos firmados. Então, são 7 linhas. Alguns colocam linhas do Oriente que não existem no Brasil, mas eles colocam, não sei porquê. Tá? Então, assim, cada terreiro tem a sua forma de atuar. A Umbanda é brasileira, foi criada em Niterói, tá? Por um centro espírita kardecista. Isso você pode achar na internet, fácil a história da Umbanda. E dentro desse centro espírita kardecista, houve uma manifestação de um caboclo, um índio, tá? E o cara olhou e falou, não, isso aqui é do mal. Não é do mal, só porque eu não me plasmo como os outros, você me coloca dessa maneira, como mal. E aí esse cara leva para casa e começa a atrair as energias da Umbanda. Umbanda significa grupo de um. Umbanda, grupo de um, formado por uma pessoa. E aí ele vai desenvolvendo o conceito dessas energias que precisam trabalhar, precisam atuar dentro da Umbanda. Então você tem todas essas linhas que são tradicionais brasileiras. Então você tem o boiadeiro, que são as figuras do Pampa, né, do gaúcho. Você tem preto velho, que vem da época da senzala, da escravidão. Você tem o marinheiro, que são as figuras dos portos, né? São as pessoas que atendiam, trabalhavam nos portos, tendo em vista que nós temos muitos rios e muita afluência desses rios aqui no Brasil. Você também tem a figura do famoso Exu, que são os malandros, que infelizmente tornam-se figuras de mau augúrio no Brasil. Na África ele tem um outro nome, mas torna-se muito respeitado
pelo nome de Exu, com 2 S's, e aqui a gente coloca um X, mas na África é Exu, mas ele tem um outro nome e é um somente. Aqui a gente tem Rancatoco, Tiriri, Tranca-Rua, Marabô, putz, tem um monte. Por quê? Porque talvez o ego, pois é, né? Identificar a linhagem de aqueles espíritos, né? Você vai trabalhar sobre a linha de Marabô. Qual a diferença de trabalhar sobre Marabô e trabalhar sobre Tranca-Rua? Né? Então, assim, na África não existe essa diversidade, é só um Exu e acabou, tá bom? Então, são essas peculiaridades que a gente tem que se ater e entender, e se você realmente quiser trabalhar na Umbanda ou seguir a doutrina da Umbanda, você tem que conhecer e tem que respeitar. Muitas pessoas vão para a Umbanda, têm seus preconceitos, não entendem, não aceitam, mas adoram tomar o passe lá que um bandista dá, né? Ó, eu não gosto de vocês, mas eu vim aqui só tomar o passe. Então assim, a gente tem que buscar cada vez mais conhecer. Por isso que eu falo, busque conhecer, saber. Na internet tem algumas coisas, mas busque sempre livros que tragam alguma coisa. Eu não tenho, tá? O que eu tinha da Umbanda, eu já me desfiz há algum tempo. Sobre o nome de Jesus, o nome que você coloca até está certo, Yoshua ben Marian. Por quê? Porque naquela época de Jesus, eles não tinham sobrenomes. A questão da identificação é Jesus vindo de Maria. Então, o nome dele era Yoshua ben Marian. Marian é Miriam. Miriam, Maria, ok? Yoshua ben Marian. Jesus que vem de Maria. Então, é a família que traz, né? Então, sempre, você tem que colocar o indicador de que família que você pertence. Da Maria, e aí o pessoal conhece a Maria. Beleza, então é Jesus da Maria. É assim que funcionava antigamente. Agora já não é mais, agora é o sobrenome da família que te identifica, tá? Então é assim, o nome tá certo. Você ainda me perguntou uma outra coisa. E aí, Rodrigo, tal, existe um limite de reencarnações na Terra, tendo referência àquela pessoa que está de férias na vida? E na questão universal, qual o limite de renascimentos, bons sustos? Não existe limite. É muito engraçado, né? É assim, as pessoas vão insistindo cada vez mais em erros. Cada vez mais as pessoas vão apostando nos erros de suas vidas. Então, beber, fumar, usar drogas, mentir, enganar, iludir, procrastinar. Eu ouvi aquele falando no meu ouvido. Todos os erros que nós cometemos em vida, e isso leva a gente a um atraso dentro de um processo de renascimentos. De novo, existe uma diferença entre reencarnar e renascer. Quando você realmente faz coisas boas na vida, quando você está num processo de evolução espiritual, você renasce. Quando você está cada vez mais insistindo em erros e não vai, sua vida não vai, você só quer festa, farra, folia, não quer compromisso com uma espiritualidade, não quer compromisso com o seu trabalho, não quer nada, você torna-se um bom vivant e dane-se a vida, você só vai renascer. E cada vez mais você vai sucumbindo a erros, erros e erros. Dentro do budismo tibetano, nós acreditamos que existem vários reinos. E cada reino é alimentado por características diferentes. Então nós temos os reinos dos animais, reino dos infernais, reino dos espíritos famintos. Tem alegorias dentro do budismo tibetano e que traz esses tipos de reinos. Reinos dos semideuses e tudo mais. Cada vez mais que você comete seus erros, mais você vai regredindo. Então você pode vir tanto como um animal, quanto um espírito faminto. E aí você vai ficar preso dentro daquele universo dos espíritos famintos. Você não vai sair daquilo. E é muito feio a imagem dos espíritos famintos. Se vocês verem meu vídeo do Spook Movies, do Ghost House, eu trago uma imagem de o que é um espírito faminto. Não é muito legal de se ver. Tá? Na Tailândia, eles são cultuados porque eles têm certo medo do poder que esses espíritos famintos podem exercer sobre suas casas, negócios e famílias. Então, eles meio que cultuam esses espíritos para acalmá-los. Então, você pode ver dessa maneira. Por isso que a gente sempre briga aqui com certas atitudes e postura da vida das pessoas, para que elas tomem um certo caminho,
para seguir em frente e poder realmente ter um discernimento muito legal sobre o que está certo e o que está errado. Im Chapei. I.M. Chapei. Prezado Rodrigo, há muito tempo acompanho o seu trabalho e com isso já tenho mais ideia do que é realmente o mundo espiritual. Com isso vem minha dúvida, o que acontece com uma pessoa que se diz ser serva do diabo, demônio, cramunhão, capeta ou safado, seja o que for, como foi Aleister Crowley. Para onde ela vai, o que o espírito dela se torna, ela reencarna ou renasce? Sei que não é tão relevante a pergunta, mas tendo em vista que o temido por muitos diabo não existe, o que pode ter levado a esse personagem da nossa história a acreditar que o diabo realmente existe? Será que ele pode ter sido uma certa criatura usando o arquétipo do diabo? Enfim, espero que um dia veja isso e possa me responder. Vamos lá, Im Chapei. Legal, tem uns desenhinhos chineses do lado do nome dela. Vamos lá, muitas pessoas vêm aqui falando, eu sei que o diabo existe, eu sei que o cramunhão existe, ele que botou pra nós beber e nós ficamos doidos a noite toda. Assim, eu postei um podcast no canal chamado Diabo Revelado, onde traz todos os fatores históricos desde a origem do conceito do que é o diabo, demônio, até os dias de hoje. Eu recomendo que vocês escutem esse podcast porque ele é uma obra de arte, literalmente. Não fui eu que fiz, tá? É uma compilação de livros. E assim, eu acho muito legal porque ele vem de teólogos, vem de historiadores, vem de pessoas que pesquisaram realmente para desmistificar isso. E é uma obrigação a gente saber. Por quê? Porque nós usamos não só o nome de Deus em vão, mas também usamos o nome do diabo em vão. Afinal, se foi ele que botou para nós beber, será que foi ele que botou para nós beber? Acho que não, né? Foi o garçom que botou para nós beber e você é que ficou doidão, não o diabo. Existe, obviamente, a alegoria do diabo, mas existem energias maléficas que não precisam de nome. A alegoria do diabo ela foi criada pela igreja com uma figura de temência, veemência, que você realmente tenha receios. Desde que o homem surge no mundo, sempre existe a questão da dualidade. Essa dualidade que diz para o homem dizer, cara, eu acho que eu vou fazer porque tem ninguém olhando e tal, é o conceito que a igreja coloca do diabo. Por quê? Porque eu não quero que os meus discípulos, os meus fiéis, gerem a figura da dúvida. Se você coloca a figura da dúvida na cabeça de um fiel, ele deixa de pagar o dízimo e ele nunca mais volta. Porque ele vai acreditar em outra coisa, seja uma outra crença, ou ele vai desistir de toda e qualquer crença e vai gastar o dinheiro dele com prazeres. E a igreja não quer isso. Ela não quer que o cara se disperse nos pagamentos. E isso historicamente é comprovado. Isso historicamente é dito no podcast. Então, se coloca muito essa questão. Mas uma questão em Chapei que você precisa entender é o quão realmente o diabo ele torna-se uma figura companheira do ser humano. Série Lucifer, que todo mundo adora, acha aquele cara divertidíssimo. Pô, o cara não é do mal. Então, eles trazem aquela figura do diabo como se fosse um cara amigo, um companheiro. Tipo, por que você vai se desapegar do diabo? O diabo é legal, cara. E a mesma prensa que imprimiu a Bíblia de Gutenberg foi a mesma prensa de Gutenberg que imprimiu os livros que seriam aqueles impulsionadores do O Diabo Não É Ruim. Aconteceu isso, sim. Então, é isso que você tem que entender. A mesma mão que pode curar, pode lhe causar uma doença. Então, tome muito cuidado com as interpretações do que é o diabo. O que eu não acredito em diabo, em demônio. Eu acredito que existe, sim, uma energia dual que gera aquela possibilidade do ser humano de fazer as maldades. Essa energia que tem que ser combatida. Por quê? Porque ela é o nosso próprio ser fazendo maldades. O ser humano, ele tem essa dualidade. Nós fazemos o bem, mas também fazemos o mal. Nós pensamos na maldade. Nós, às vezes, induzimos pensamentos de possibilidades de maldades, que é o nosso direito de, mas se eu fizer aquilo, e se eu fizer dessa maneira, e se eu fizer... É o jeitinho malandro. Mas isso tem no mundo, tá? Essa dualidade está intrinsecamente ligada a nós. Quando você expurgar
essa maldade, retirar da sua mente essas possibilidades, você vai estar começando a enfrentar os seus demônios internos, ou seja, a sua maldade intrínseca ao ser humano. E aí sim você vai se deparar com a essência do mal, que não é um diabo, não é um demônio, é simplesmente você. É simplesmente você, tá? Deixa eu ver. Sobre Aleister Crowley, eu não acho que o Aleister Crowley ele realmente foi algo tão ruim. O Aleister Crowley foi um cara que te deu a possibilidade da dúvida. Por quê? Como é que era o ditado dele? Faz o que quiseres, porque essa será a sua lei, né? É uma coisa assim. Então ele te dá o direito da dúvida. Por que você tem que sempre seguir um caminho nobre, reto, puro e tudo mais? Cara, faz aquilo que você quer e isso será a sua lei. É como se ele podasse Deus e dissesse, não existe Deus. Deus somos nós. Deus é o ser humano. Eu não tenho que olhar para cima porque para cima não tem nada. O que tem está embaixo e o que está embaixo somos nós. Então eu não devo satisfação a alguém em cima. Eu devo satisfação a mim e àqueles seres que estão dependentes de mim. E aí ele cria um universo muito complicado e fantasioso, repleto de armadilhas que vêm pelos seus líberes. Líberes 777, tem vários líberes que ele criou, que são livros, compêndios de ensinamentos. E aí ele cria que é um livro de magia dele, capa roxa, onde ele fala de uma criatura que ele criou, que chama I Was. Que nome de demônio, tio Spook. Não, I Was significa eu fui. Que era realmente, acredita-se, que era a representação dele, que era a dualidade dele. Muitas vezes ele coloca isso como a mãe dele. E é um livro repleto de armadilhas. Não é legal vocês lerem Aleister Crowley. Não é legal vocês seguirem esse caminho, porque ele é um caminho que vai ser fadado à morte. Como o Aleister Crowley morreu. Morreu absolutamente louco, insano. Existem histórias que ele morreu consumido pelos seus próprios venenos da mente. Então, assim, tomem muito cuidado com esse tipo de ensinamento, porque, de novo, é a linha tênue de vocês, no sentido de eu vou ou não vou, faço ou não faço, sigo ou não sigo, tá bom? Mas é isso, passamos dos 40 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido todos os recados, tá? De novo, a gente fala aqui de uma maneira aberta, maneira livre, desimpedida de preconceitos, para que vocês entendam. Eu estou passando a minha experiência, a minha vivência, coisas que eu li, que eu vivi, que eu frequentei, e questionei, da mesma maneira que vocês estão me questionando, eu questionei as pessoas. E aí eu tive certas respostas que me agradaram e certas respostas que eu achei que realmente não eram factíveis. E aí me deu o direito de falar, então aqui não é o meu lugar. Vocês têm que achar o lugar de vocês dentro daquilo que vocês acreditam. Tudo na vida tem coisas positivas e coisas negativas. Tudo. Todas as crenças têm um lado bom e um lado ruim, ou um lado que não agrada. É isso que vocês têm que ponderar. Ou vocês se aceitam como as coisas são, ou vocês vão viver sozinhos dentro das suas crenças, trancados em casa, acreditando somente em algo, que seja. Mas não é assim. Tudo na vida tem um porquê, e vocês têm que achar esse porquê, seja um porquê que desagrade, ou um porquê que tenha realmente um fundamento dentro das suas crenças, ok? É importante isso. Saiam, procurem, questionem, se informem, não acreditem na primeira informação que vocês vão receber, sempre questionem as informações e juntem dentro de uma balança para falar realmente qual é o peso daquilo. É importante, tá bom? Mas é isso. De novo, os recadinhos básicos para aqueles que querem passar por um tratamento, pela sessão de retirada dessas energias, seja energias ruins da sua casa, ou energias do seu corpo de energia, sejam problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos, financeiros, ou o que for, somente devem ser encaminhadas essas solicitações pelo limpezadecasas@gmail.com. É sério, gente, eu boto esse vídeo no ar, aí vem sempre uma pessoa e escreve: "Ah, tio Spook, para onde que eu devo mandar o e-mail aí?" Cara, eu estou falando limpezadecasas@gmail.com. É só clicar aqui, ó, na lateralzinha do vídeo, vai abrir a parte de baixo e aí tem, plim plim, os e-mails de contato no final, tá bom? É importante. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, que custa R$ 8 por mês. É algo irrisório, vale a pena aqui para ajudar a gente. Também nós temos o sistema de doação pelo PayPal.
e nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? Então é isso, agradeço de coração, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.